Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação, Tu és. Graças a Deus por mais um dia de vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Graças a Deus por podermos estar na presença dEle, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem uma palavra para nós hoje, amém? Deus tem algo para realizar nas nossas vidas, e tudo é mediante a uma palavra. Nós só precisamos de uma palavra para as coisas acontecerem, amém? E esta palavra vem do Senhor. Então, quando Deus fala, tudo tem que cooperar para acontecer aquilo que Ele diz. Então, por isso que é bom nós termos uma palavra do Senhor logo pela manhã. E por isso nós temos aí o Bom Dia Espírito Santo, onde Deus tem dado uma palavra para nós através da vida dos nossos irmãos, que tenha nos abençoado e nos edificado pela manhã com a palavra do Senhor, amém? Então eu estou enviando aí que você compartilha com amigos, compartilha com familiares, vai abrindo sala aí de vídeo, onde você quiser que esta palavra chegue, agora está aí com você. Você pode estar aí compartilhando esta palavra, amém? Então nós estamos graças a Deus, mais um bom dia. Louvado seja Deus, Deus proporcionando para nós mais um dia. Sexta-feira, o Senhor está proporcionando mais um dia para você. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de felicidade para nós, porque este é um presente que o Senhor está nos dando. E eu profetizo que vai ser um dia bendito para cada um de vocês, um dia maravilhoso da graça do Senhor, um dia que você tem que ter a certeza que você é amado do Senhor e que o amor dele não falha por você, amém? Vamos louvar a Deus, vamos bendizer o nome do Senhor e depois vamos meditar na palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para nós nesta manhã, Deus tem algo para falar aos nossos corações, amém? Então feche seus olhos aí onde você está e esteja nesse momento adorando e bendizendo o nome daquele que te ama e aquele que tem um plano na sua vida.
o amor do Senhor não falha. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos abençoe, né, a cada dia. E eu creio que o Senhor não falha. Amém? Creio que o Senhor é aquele que tem cuidado de cada um de nós. Amém? Eu queria, nesta manhã, compartilhar da palavra do Senhor para nós, entendendo que o Senhor é aquele que está nos ajudando, nos abençoando a cada dia. Amém? Eu queria convidar você, se você tem aí a Bíblia, né, que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 16, verso 18. Eu queria compartilhar com você, né, sobre a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Roma. E ele escreve citando um herói da fé, citando a atitude, o posicionamento de um homem, um pai da igreja, chamado Abraão. E aqui em Romanos, né, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o apóstolo Paulo, pregador da graça, pregador da grande palavra do Senhor, a palavra de boas novas, o evangelho das boas novas, ele vai citar sobre a atitude de Abraão. E o que ele vai citar é algo muito interessante, queridos, e eu queria compartilhar com você nessa manhã sobre isso. E o tema da minha ministração nesta manhã é crer contra a esperança. Pastor, mas como é que é esse negócio? Crer contra a esperança. Nós precisamos ter esperança. É necessário ter esperança. Mas como que eu vou crer contra a esperança? E por isso que eu queria que você pegasse a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, do verso 16 ao 18, diz assim: portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é de fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fosse. Verso 18. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, pedir que o Senhor ministre aos nossos corações. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esta manhã. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, ó Deus, por mais um dia de vida. Obrigado porque a tua misericórdia se renova, Deus amado, esta manhã para conosco. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para juntos, ó Deus, nos alegrarmos, bendizermos, ó Deus, e glorificarmos, ó Pai, o teu santo nome. Pai, assim, ó Deus, eu oro e peço que o Senhor ministre a cada coração que está, ó Deus amado, assistindo, ó Deus, esta live, aonde eles estiverem, que a graça, o poder maravilhoso do Senhor seja sobre a vida de cada um deles, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vimos aí, como eu disse para vocês, aí no verso 17, é o apóstolo Paulo falando, vivifica, né? Verso 18, vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já fossem. Verso 18, o qual em esperança, quem? Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança. Então, como eu falei, algo muito importante é ter esperança. Então, ter esperança é algo primordial para nós que almejamos
chegar em algum lugar, conseguir alguma coisa. Se hoje você levantou pela manhã, porque você tem esperança. Você tem esperança porque você saiu da sua cama, você fez a sua higiene pessoal, você está indo trabalhar, você está me vendo, você está ouvindo, né? Você está numa expectativa, né? Como disse aqui o nosso irmão, eu posso ficar até 8h30, porque vai trabalhar, tem os seus afazeres, né? Então isso, eu tenho esperança, porque eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer. E interessante que quando nós vemos aqui, a esperança natural é essencial para a vida. Então quando a esperança acaba, aí que nós vemos o grande perigo que é uma pessoa viver sem esperança. E aí nós vamos ter quem? As pessoas desesperadas. Ela é um perigo, porque tanto ela pode ferir pessoas, como ela pode ferir até mesmo a si. E sem esperança, querido, nós desistimos. Nós desistimos de lutar, nós desistimos dos nossos sonhos, nós mergulhamos aí numa depressão e até a nossa saúde fica debilitada, fica abalada. Às vezes, queridos, a nossa esperança, ela acaba e chega ao fim. Por quê? Porque temos muitos motivos para não continuar acreditando mais. E aí vamos perdendo a esperança. A esperança vai se esvaindo. A esperança vai se acabando diante de quadros, diante de afirmações, diante daquilo que a gente ouve, diante daquilo que a gente vê. Você fala, não tem como mais crer nisso, não tem mais jeito, acabou. Não tem como mais acreditar que isso vai reverter, que isso vai mudar. E aí eu pergunto, isso já aconteceu com você? Ou está acontecendo com você nesse momento? A esperança indo embora. Então, será muito oportuno nós voltarmos para a história de Abraão. Abraão, a qual o apóstolo Paulo cita aqui na carta aos Romanos. Aquele que creu contra a esperança. Então, interessante que ao olharmos aqui, queridos, eu queria compartilhar, porque o texto fala isso. Ele creu contra a esperança. Então, a primeira coisa que eu queria aprender com você aqui é que Abraão creu contra a esperança. Mas a Bíblia relata, a Bíblia dá um título para Abraão, não é um título simples, não é um título normal, é um título assim muito plausível, é um título assim muito poderoso, que é Abraão é considerado o pai da fé. Então veja, Abraão recebeu isso porque ele creu. E aí nós vemos que Abraão creu contra a esperança. Então é interessante que Paulo usa esse termo aqui, a esperança, 2 vezes na mesma sentença. João Calvino, quando foi falar desse texto, ele afirma que existe 2 tipos de esperança. E pode ser que a sua esperança, que é um tipo, está acabando, ou até mesmo já acabou. O primeiro caso aqui significa a esperança que pode originar-se da natureza e da razão carnal. É a esperança natural. É a nossa esperança. Eu espero por dias melhores. Eu espero que as coisas mudem. Eu espero que haja restauração. Eu espero que haja mudança. Eu espero que haja cura. Eu espero o melhor. Mas essa é uma esperança minha. Essa é uma esperança que é originada da minha razão, é de mim, é eu que estou esperando, é uma esperança própria minha. E João Calvino vai falar bem claro, a segunda, ele se refere, quando o apóstolo Paulo está falando, a esperança lutando contra a esperança, lutando contra, crendo contra a esperança. É algo meio estranho, parece algo, mas, poxa, a esperança crendo contra a esperança. E é isso, querido, que está sendo afirmado, que o segundo tipo de esperança refere-se à fé, que é dom de Deus. É algo que procede do Senhor para o nosso coração. Então veja, diz um ditado que a esperança é a última que morre. Não é verdade? Não dizem assim? Ou você já está dizendo isso também? Parece que existe então aqui no texto 2 tipos de esperança. A esperança natural e a esperança espiritual. Então, naturalmente, queridos, Abraão não tinha motivos para ter esperança. Nem ele, nem Sara. Porque eles não podiam esperar nada da vida deles.
Por quê? Você fala, mas por que, pastor, Abraão não podia ter esperança mais? Porque quando você vai olhar no texto, e aqui de Gênesis, capítulo 17, o porquê eu quero dizer para você a questão da esperança. Em Gênesis 17, do versículo 17, a palavra, meus queridos, mostra bem claro que ele recebe uma promessa de Deus para ser pai. Pai de multidões, pai de nações. Mas sabe com quantos anos ele recebe essa promessa? Ele recebe essa promessa com 99 anos. 99 anos. E a sua mulher tinha 90. Imagine, queridos, algo bem claro. Se você olhava assim, mas como que ele iria ser pai? E aqui está, em Gênesis 17, 17, por isso que o apóstolo Paulo vai falar de Abraão, que ele creu contra a esperança creu contra a esperança. Então veja aqui, que era a esperança de Deus, crendo contra a esperança de Abraão. Porque ao olharmos aqui no verso 17, então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, quando ouviu. E aí ele coloca, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara com seus 90 anos. Então ele tem 99 e Sara 89 anos. E aí ele faz essa pergunta. Ele coloca bem claro, quando vem a palavra, que ele seria pai. Que ele seria pai de nações. Que ele teria uma descendência. E ele está aqui com 99 anos e não tem filhos. A sua esposa está com 89 anos e não tem filhos. E Deus libera para ele uma palavra, que ele teria filho. E a palavra mostra, você que conhece a história, vai ver, e aí passa-se o tempo, e ela não engravida, e aí Sara fala, vamos fazer o seguinte, pega aqui a minha concubina Agar, tem relação com ela, e se cumpra aí a vontade de Deus, e você tem um filho, aí nasce Ismael, e aí fica aquele negócio, agora já está feita a vontade de Deus, e Deus vem falar com ele, não, você vai ter um filho com Sara. Você vai ter um filho com Sara. E aí, queridos, o que acontece? Passa-se o tempo. Passa-se o tempo e esse filho não vem. E aí o que acontece, queridos, aqui? Que Abraão tem uma promessa. E é isso que eu e você precisamos entender. Que pode ser que nesta manhã a sua esperança esteja acabando. Ou pode ser que você já confirmou, não tem mais jeito, não tem como mais acreditar, pastor. É irreversível, é impossível, não tem jeito. Aos seus olhos humanos não tem como mais mudar a situação. Essa é a sua esperança. A sua esperança está baseada naquilo que você está vendo. A sua esperança está sendo baseada naquilo que você está ouvindo de tantos lugares. Essa é a sua esperança. Mas a esperança que procede do Senhor, essa está baseada na promessa de Deus. É essa esperança que tem que inundar o teu e o meu coração. Porque quando você vê aqui, espiritualmente, Abraão contava com uma promessa do Senhor. E por isso ele escolheu continuar acreditando. Mesmo olhando para a vida dele, imagine um homem com 99 anos e 6 meses, 99 anos e 8 meses. Imagine Abraão ali olhando, não há nada em mim que possa acontecer. Não tem como eu gerar uma criança. Ele olhava para Sara, como virar uma criança? Mas a esperança de Abraão estava firmado numa promessa do Senhor. O Senhor disse que ele ia ser pai e que Sara ia gerar um filho. A esperança de Abraão estava pautado em quê? Em uma promessa. Então entenda uma coisa, a esperança natural, ela está pautada naquilo que a gente vê. Está pautada naquilo que a gente ouve.
está pautada por aquilo que está acontecendo agora. E aí pode ser que eu e você olhando, não tem mais jeito, acabou. Você está olhando aí para o seu casamento, você está olhando, não tem mais jeito. Você está olhando para os seus filhos, você está olhando para a situação, você está olhando para si mesmo. Você está olhando para as coisas assim, não tem como mais isso mudar. Isso é uma esperança natural. Mas a esperança espiritual está baseado em uma promessa. Por isso que coloca a esperança, creu contra a esperança. A esperança espiritual creu contra a esperança natural. Então a esperança na promessa de Deus creu contra a esperança humana. Porque a esperança humana nos faz passar, nos faz desacreditar diante daquilo que vai passando o tempo. Cada vez vai passando o tempo e não acontece, puxa vida, mas não aconteceu, mas por que não aconteceu? E vai indo. Mas aqueles que têm uma promessa, eles creem. E aqui está, por isso que o apóstolo Paulo cita Abraão para os nossos irmãos em Roma, mostrando bem claro, olha aí como Abraão creu. Olha aí, Abraão creu contra a esperança. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a ameaça do reinado, não olhe para as aflições, não olhe para as privações, não olhe para as dificuldades, não olhe para as perseguições, não olhe para aquilo que está acontecendo conosco, mas nós temos uma promessa. Que a nossa esperança esteja na promessa de Deus, que a nossa esperança esteja em Deus, que a nossa esperança esteja no cuidado de Deus, que a nossa esperança esteja no amor de Deus que nunca falha. Essa é a nossa esperança, e essa não é a minha esperança, é a esperança de Deus em nós. Então entendemos, queridos, que a esperança natural se baseia nas circunstâncias. A esperança natural, ela é horizontal, ela só visualiza aqui. Por isso que se você vê um monte de gente desesperado, porque a esperança está aqui. A esperança está em governo, a esperança está em pessoas, a esperança está em atitude, a esperança está em alguém que pode fazer, a esperança está em vidas, em situações terrenas, humanas, situações, meus irmãos, finitas. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam em Deus, aqueles que têm a sua esperança em Cristo, tem algo diferente, porque eles conseguem passar diante da situação, porque a esperança, querido, espiritual, ela se baseia onde? Na palavra de Deus. A esperança espiritual se baseia na palavra de Deus. Eu me baseio no que diz a palavra. A minha esperança está aqui. A minha esperança está no que Deus fala. Não é o que diz aí as redes sociais, as mídias, não é o que diz o telejornal, não é nada disso. Não é o que o meu vizinho, não é o que o meu amigo, não é que alguém diz, olha, não tem mais jeito. Veja bem claro, quando você tem Jairo indo buscar o Senhor Jesus, quando ele chega próximo de Jesus, os seus amigos chegam e vêm lançando a notícia, Jairo, para de perturbar o mestre, porque sua filha já morreu. A esperança de Jairo ali se esvazia tudo, acaba. Puxa vida, tinha uma esperança de encontrar Jesus e que ele curasse a minha filha. E quando ele chega, vem a má notícia. As pessoas trouxeram a má notícia. Você já parou para analisar que a má notícia é igual o rastro de pólvora? Como corre rápido as más notícias. Mas Jesus dá a ele uma palavra. Jairo, se você crê, você verá a glória de Deus. E aí Jairo fica olhando para si? Não. Jairo tem esperança agora numa promessa de Jesus. Se você crê, você verá a glória de Deus. E é com esta palavra que Jairo anda quilômetros até chegar à sua casa. E é com esta palavra que Jairo caminha, mesmo tendo ouvido que a filha estava morta. Mas ele não caminhou pela fé, pela esperança natural. Ele caminhou pela esperança espiritual. Esperança numa palavra de Deus. E é nisso que você tem que caminhar. Não é por aquilo que você ouve das pessoas. Não é por aquilo que você está vendo. Mas é uma palavra. Então veja que a esperança espiritual baseia-se na palavra de Deus. Na palavra de Deus. A esperança espiritual, ela é vertical. Ela é vertical.
ela é totalmente focada lá. Totalmente lá. A esperança natural, ela é boa. Mas a esperança espiritual, ela é melhor, queridos. A esperança natural, ela é boa. Precisamos ter. Mas a espiritual é melhor ainda. A esperança espiritual, queridos, ela vai além da esperança natural. E até mesmo vai contra ela. Glória a Deus. Pode ser que você está aí, pastor, estou perdendo a esperança e tal, mas tem uma esperança, que é a esperança espiritual, ela vai até contra essa esperança. Porque quando Abraão olha para si já com idade, olha para Sara já com idade, não tem jeito, mas eu não vou esperar em mim, mas eu não vou esperar pelas circunstâncias, eu estou esperando na palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida, na palavra que Deus liberou para mim. Então veja, queridos, que a esperança natural é a última que morre. Amém? Já não dizem assim? A esperança natural é a última que morre. Mas eu quero te dizer que a esperança espiritual não morre nunca. A esperança espiritual não morre nunca. Porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu não depende do tempo. Aquele que prometeu não depende de circunstâncias. Aquele que prometeu não depende de sistema. Aquele que prometeu não depende de situação. Aquele que prometeu não depende de pessoas. Aquele que prometeu é fiel. Quando a sua esperança espiritual não morre, não acaba, eu creio, eu acredito, porque a palavra do Senhor foi liberada e eu creio nela. E é sobre esta palavra que está afirmada a minha vida, a minha família, o meu ministério, a minha vida profissional está estabelecido sobre a palavra do Senhor. Eu não espero em mim, eu não espero em governantes, eu não espero em sistema, eu não espero em nada, eu espero somente no Senhor, porque o Senhor é aquele que tem algo para fazer para mim e para aqueles que estão à minha volta. A minha esperança está nele. Ah, mas a situação é essa, o quadro clínico é esse. Pode ser que você perdeu a esperança natural. Mas existe uma esperança espiritual que diz a palavra do Senhor que Ele é o Deus que sara. E eu creio num Deus que cura. Não sou eu que curo, não é a igreja que cura. Quem cura e quem sara e continua sarando e curando é Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então se você está aí, Deus é poderoso para te curar. Mas você tem que crer. Crer em quê? Crer que Ele cura. Crer que Ele sara. Eu creio que Deus é aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Então veja, queridos, que Abraão está destituído de qualquer base para esperar. Qualquer base. Está destituído. Totalmente. Não tem base nenhuma para ele esperar. Nada ele poderia esperar. Olhando para ele, 99 anos, quase 100. A mulher com quase 90 anos. E falaram que vão ter um filho. Tentamos aí dar uma adiantada. Nasceu Ismael, mas Deus falou, não, você não vai ter filho com ninguém. Não é esse o meu plano. O meu plano é que você tenha filho com a sua esposa Sara. Mas, queridos, mesmo diante daquela situação, Abraão esperou. Abraão esperou. E sabe qual foi o resultado? Olha só, Gênesis 21, do 1 ao versículo 3. E depois vamos ao versículo 5. Abraão estava destituído de qualquer base para esperar. Não tinha nada para ele esperar, humanamente dizendo. Mas Abraão optou esperar. Ele esperou em Deus. Esperou a promessa. Esperou a palavra do Senhor se cumprir. A esperança dele não estava nele. Não estava no seu físico. Não estava na sua condição. Não estava naquilo que ele podia fazer. Porque ele não podia fazer nada para acontecer aquilo que ele tanto sonhava, que era ter um filho juntamente com a sua esposa. Isso não tinha condições de fazer. Mas mesmo assim, Abraão esperou. E sabe qual foi o resultado? Gênesis 21, versículo 1 e 3 diz, bem claro. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque.
Versículo 5. Tinha Abraão 100 anos. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Quantos anos tinha Abraão? 100 anos. 100 anos. A Bíblia diz bem claro, o Senhor cumpriu o que havia prometido. O Senhor cumpriu aquilo que havia prometido. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos, com Abraão? E é isso que o apóstolo Paulo traz do Velho Testamento, o posicionamento, a atitude, a fé, a convicção de Abraão, e traz para o Novo Testamento para mostrar aos nossos irmãos. Olha a atitude de Abraão. A esperança crendo contra a esperança. A esperança espiritual crendo contra a esperança natural. Dizendo bem claro, olhe, porque não tem nenhum momento, não tem nada, não tem situação nenhuma, não tem nada que pode impedir o agir de Deus, quando a sua esperança é espiritual. Então veja bem claro, queridos, aqui, que diante dessa situação, o que nós podemos ver? Você está disposto a fazer o mesmo? Para isso, os seus olhos precisam estar voltados para Deus, olhando para Deus, focado em Deus, buscando em Deus, acreditando que Deus é poderoso para fazer aquilo que você tanto sonha. Então veja, queridos, que Abraão não tinha nada para crer. Não havia nada humanamente, não havia nada fisicamente, não havia nada que desse a ele a possibilidade de acreditar. Pode ser que aconteça, porque eu estou vivo, eu tenho condições, eu tenho isso, dá para ser feito, dá para acontecer. Não tinha nada. Mas Abraão esperou a promessa. A esperança de Abraão não estava nele. Não estava em volta. A esperança dele estava em Deus. E o que eu quero dizer para você, que a sua esperança pode ser que esteja acabando. A sua esperança pode ser que esteja já no último. Ou você que está me assistindo agora, pastor, a minha já acabou. Mas eu quero te dizer que você pode voltar a ter esperança. Sabe como? Sabe como que você pode voltar a ter esperança? Eu quero te convidar a assistir a ministração domingo. Porque domingo eu vou ensinar você a voltar a ter esperança. Como ter esperança, pastor? Como ter esperança? Como voltar a crer? Eu vou te ensinar domingo. Eu quero que você acesse o canal da nossa igreja, domingo às 19h30. Eu vou estar compartilhando a palavra. Como voltar a ter esperança diante daquilo que você está vivendo, diante daquilo que você está passando. Assista o canal da nossa igreja, o endereço é no YouTube. Você vai clicar lá, vai entrar no YouTube, vai colocar Igreja Evangélica de Iguape. E vai estar lá o culto ao vivo. E Deus vai falar com você, como você ter esperança. Hoje eu quis compartilhar essa parte. A esperança natural e a esperança espiritual. Abraão, ele esperou. Ele esperou não na esperança dele, mas ele esperou numa esperança do Senhor. Essa esperança é de Deus, a esperança que gera fé. E domingo eu vou compartilhar com você como você pode voltar a ter esperança. Então não perca, entre no canal da igreja, domingo às 19h30, e você vai aprender a voltar a ter esperança. Amém? Deixei agora você com vontade de ver o final. E o final será domingo, às 19h30. Eu convido todos vocês a participarem. Amém? Eu queria, neste momento, orar com você no nosso caderninho de oração do Bom Dia. Por isso que eu falei, coloque aí as suas orações, coloque aí os seus pedidos, amém? E nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor para que Deus entre aí com providência, para que Deus entre aí com a ação e o mover do Senhor. Eu acabei de receber uma informação aqui agora,
Vamos orar pelo nosso irmão Diocélio, ele está com suspeita de infarto, está sendo internado neste momento. Amém? Vamos orar pela vida dele, para que Deus assim entre com providência e guarde a vida do nosso irmão lá. Tá bom? Onde ele está indo agora. Quero que os irmãos coloquem aí os seus pedidos, depois a gente vai transferir para cá, tá bom? E que no nome de Jesus, nesta manhã, a esperança do Senhor inunde o seu coração. E que você espere, mesmo contra a esperança. Espere contra a esperança. Que a esperança espiritual inunde o seu coração. Mas pastor, como isso? Você vai aprender domingo, às 19h30, no canal da nossa igreja. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no teu coração e vamos apresentar cada uma dessas vidas diante do Senhor. Pai, no nome de Cristo Jesus, nós oramos, ó Deus, por cada vida, ó Deus, que está neste momento assistindo esta live. Que o Senhor abençoe poderosamente o coração de cada uma delas. Senhor, que a esperança que procede do Senhor inunde o coração do teu filho e da tua filha. Que eles possam, Deus amado, esperar não neles. Que eles possam esperar não em pessoas. Que eles possam esperar não em vidas. Mas que eles possam esperar no Senhor. No Senhor. Deus amado, a esperança na sua palavra. A esperança na sua promessa. A esperança naquilo que o Senhor prometeu. A esperança naquilo que o Senhor é. A esperança, Deus amado, naquilo que o Senhor pode fazer. E por mais, ó Deus amado, que a minha esperança natural já tenha acabado, eu posso voltar a ter esperança. Eu posso voltar a ter esperança. Eu posso voltar a ter esperança. Senhor, no nome de Cristo Jesus, que a mão do Senhor, Pai, seja, ó Deus amado, sobre cada vida, sobre cada irmão, que a mão do Senhor, ó Pai, seja sobre cada um de nós. E nos ajude, nos dando, ó Deus, entendimento, compreensão,